aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Olá, você está no canal da Paróquia de Santa Luzia, do bairro Renato Parente, Diocese de Sobral. Novamente, nós somos convidados, nessa segunda-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, a estar juntos para refletir sobre o Evangelho do dia. Hoje, dia 15 de março de 2021, você é nosso convidado especial para vivenciar esse momento de fé e de espiritualidade. E por isso, apresente diante de Deus os seus pedidos, as suas intenções e reze conosco em mais esse momento de oração. Seja bem-vindo. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Santo Evangelho de hoje foi extraído do livro de João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, novamente temos a chance de meditar sobre o Evangelho que acabamos de escutar e continuando nesse clima de Quaresma em que o nosso coração vai sendo preparado para vivenciar os mistérios da paixão, morte e ressurreição
de nosso Senhor Jesus Cristo no Tríduo Pascal, nós nos alimentamos da Palavra de Deus e dos seus ensinamentos para prosseguir no nosso processo de conversão. Hoje, a liturgia da Igreja nos apresenta, muito sabiamente, a continuidade do Evangelho de São João. Ontem, nós escutávamos pela Sagrada Liturgia, com a participação na Eucaristia, por meio desses ambientes virtuais, como tem sido tão necessário nesse período de distanciamento social, nós vimos uma personagem muito importante que aparece no Evangelho de João, que é a personagem de Nicodemos. Nicodemos se encontra com Jesus em 3 ocasiões. Nas 3 ocasiões se demonstra um processo contínuo de conversão. Lembrem-se que Nicodemos era fariseu, portanto, um conhecedor da lei mosaica. Nicodemos se encontra com Jesus durante a noite e, naquele evento, ele começa a sentir o seu coração sendo transformado pelas palavras do Mestre. Por isso, na 3ª vez que se encontra com Jesus, quando Jesus já está morto, ele, junto com José de Arimateia, pede a autorização para sepultar o corpo do Mestre. A passagem das trevas à luz é, então, exemplificada com a própria vida de Nicodemos, que passa das trevas da ignorância e do pecado para uma vida agora que se vive na luz, que é o próprio Jesus Cristo. Isso nós escutávamos pelo Evangelho de ontem. Hoje, nós nos encontramos com outro personagem muito importante do Evangelho de João, que é o funcionário do rei, que pede a Jesus a cura do seu filho enfermo. Ora, aqui se trata, portanto, não mais de alguém que tivesse algum apego à lei, mas muito possivelmente de um pagão. E, novamente, nós verificamos a perícope do Evangelho de João, nos convidando a refletir a respeito da conversão. A conversão, neste caso, do Evangelho de João, narrado na perícope de hoje, é anunciada ao final do Evangelho, quando, ao voltar a Cafarnaum, o oficial do rei recebe a notícia: seu filho havia sido curado por Jesus Cristo, em razão da confiança que aquele funcionário depositara na palavra de Jesus. A palavra, não se esqueçam, era o Verbo que estava junto com Deus, que era o próprio Deus e que se encarnou, armou a sua tenda entre os homens, como é anunciado no prólogo do Evangelho joanino. Aqui nós vemos Jesus em Caná da Galileia realizando o segundo dos seus sinais. No Evangelho de João, nós não encontramos a referência a milagres, mas a sinais. O que são esses sinais? Os sinais são como setas que indicam uma coisa posterior. O sinal é, ao mesmo tempo, um evento miraculoso, mas que aponta para um ensinamento de Jesus. Nesse caso, o que nós vemos é o sinal precede exatamente o ensinamento da conversão. O oficial do rei vai ao encontro de Jesus e pede: vá a Cafarnaum, meu filho está enfermo, precisa ser curado. E Jesus sabia muito bem que havia muitos curiosos que apenas o procuravam achando que poderiam obter alguns benefícios da parte do Mestre. Por isso ele diz, quando nós vimos no início do Evangelho de hoje, Jesus dizendo: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Há muitos entre nós que ainda somos como curiosos, embora pertençamos à igreja,
embora participemos muitas vezes de algumas pastorais, mas não nos encontramos verdadeiramente com Jesus e permanecemos como curiosos, que têm uma fé muito frágil, baseada apenas em milagres. Por isso é um alerta que Jesus nos apresenta hoje. Mas o funcionário do rei, ao contrário, diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Portanto, o funcionário parece confiar muito na palavra de Jesus. E por essa confiança, que é demonstrada com toda a radicalidade pelo oficial do rei, ao dizer: desce antes que meu filho morra. Portanto, ele tinha convicção de que a ida de Jesus seria suficiente para evitar a morte do filho. Portanto, trata-se de uma convicção muito firme. E por isso Jesus lhe diz: podes ir, teu filho está vivo. Na sequência, o evangelista faz questão de salientar: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Observem que até este momento o funcionário do rei não sabia do sinal que havia sido realizado. Portanto, não sabia ainda do milagre que era o salvamento do seu filho da sua situação de enfermidade. Mas ainda assim, ele confiou e acreditou na palavra de Jesus e simplesmente foi embora. Novamente, irmãos e irmãs, nós temos aqui uma oportunidade muito propícia nesse período quaresmal para que nós revisitemos as nossas ações e inclusive a qualidade da nossa fé. Será que, como esse oficial, nós teríamos condições de dizer de nós mesmos que acreditamos, simplesmente acreditamos na palavra de Jesus? E isso é suficiente para que nós confiemos radicalmente naquilo que o Senhor nos propõe? Hoje nós podemos refletir a respeito da qualidade da nossa fé. E, portanto, temos a oportunidade de, diante de Deus, escutando a sua palavra, poder dizer-lhe: Senhor, basta a tua palavra, e eu tenho certeza que as coisas se modificarão. Porque, como disse o profeta Isaías, a palavra de Deus, quando desce do céu, desce como chuva, que quando cai, não volta mais para o céu sem ter produzido o que Deus planejava ao enviá-la. Será que nós confiamos de verdade na palavra de Jesus? Ou será que ainda, como curiosos, apenas buscamos uma fé baseada em milagres, uma fé baseada em acontecimentos extraordinários, mas esquecemos aquilo que é essencial: acreditar na palavra de Jesus, acreditar na palavra que é o próprio Jesus, o Verbo de Deus encarnado para a nossa salvação. Nós temos então a oportunidade de experimentar aquilo que experimentou o oficial do rei: a confiança inabalável na vontade de Deus e na palavra de Jesus. Que nós aproveitemos, portanto, o Evangelho de hoje para refletir sobre a qualidade da nossa fé. Que bom, irmãos e irmãs, se nós pudéssemos dizer, como este oficial: Senhor, acode-me, socorre-me, vem antes que tudo se deteriore, antes que as coisas piorem. Nós estamos vivendo um período bastante singular. Todos nós, trancados nas nossas casas, evitando por um distanciamento social que é muito importante para evitar a propagação do novo coronavírus, nós temos a oportunidade de estar dentro das nossas casas, mas mantermos acesa a chama da nossa fé,
por acreditarmos na palavra de Jesus. E que bom se nós aproveitássemos esse período não para esfriar na fé, mas para manter acesa essa chama importante da crença em nosso Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele pode trazer para nós. O que diz a continuidade do trecho do Evangelho é que esse foi o segundo sinal de Jesus, mas que esse segundo sinal ele acontece precisamente quando o pai, o oficial, verificou a hora em que o menino havia sido curado e percebeu que coincidia com o horário em que Jesus havia dito: podes ir, teu filho está vivo. Nesse momento, então, ele abraça a fé, juntamente com toda a sua família. Que nós, então, abracemos a fé. Que hoje a leitura e a reflexão da palavra de Deus nos ajude a manter viva a chama da fé no nosso coração. Peçamos então a Deus que Ele continue a nos acompanhar nessa caminhada quaresmal e não nos deixe desanimar, não nos deixe esmorecer, porque muitas vezes nós encontramos muitos motivos para desanimar. Mas confiemos em Jesus Cristo e acreditemos na sua palavra. Ele não nos abandonará. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso